Jorge Bacelar Gouveia, comece por si e por estas explicações sobre a segurança que ainda agora ouvíamos André Ventura a dar. No que diz respeito à segurança do Parlamento, aqui esta ausência de câmaras de vigilância na zona dos gabinetes é uma falha grave ou resulta aqui de uma necessidade de proteger também os deputados? Bem, eu já fui deputado há alguns anos, já há bastante tempo, e de facto é normal que nos corredores mais próximos dos gabinetes dos líderes parlamentares realmente a vigilância deste tipo não exista, porque esta vigilância, digamos que é uma faca de dois gumes. Por um lado pode garantir a segurança, mas por outro lado também pode pôr em causa a intimidade e o tipo de reuniões secretas, políticas que muitas vezes líderes parlamentares têm. Mas penso que o que é aqui importante dizer é que há um facto manifestamente grave, que configura, aliás, a prática de vários crimes, não apenas um crime, não é só o furto, é também, no fundo, o acesso a documentos confidenciais. O próprio segredo profissional, neste caso, é um segredo político-partidário. Se ocorreu, de facto, a obtenção, o furto dos documentos que o líder do Chega refere, e, portanto, penso que isso são aspectos muito graves que devem ser investigados. A resposta, naturalmente, será sempre uma resposta... Se os documentos eram assim, tão importantes e tão confidenciais, como é que a porta do gabinete fica aberta? Precisamente porque se acredita que o Parlamento é um lugar seguro, não é? Vamos lá ver. De todos os lugares que há no país, certamente os lugares mais seguros serão os lugares onde têm sede os órgãos de soberania, como é o caso do Palácio de Belém, ou o Palacete de São Bento, ou o Palácio de São Bento, neste caso o Parlamento. E portanto, penso eu que não passei pela cabeça de ninguém, de líder de nenhum parlamentar, que houvesse realmente uma intrusão desta ordem para levar este documento. Claro que isto será para o futuro de emenda e de não voltar a acontecer, mas penso que essa cautela não é uma cautela, ou essa não cautela não parece que seja uma imprudência, porque há uma certa confiança, como também julgo que nunca aconteceu até hoje, em 50 anos de democracia, mas realmente aconteceu hoje, de facto, pela primeira vez. Talvez eu, porventura, pudesse ter outro tipo de cuidado com este tipo de documentos. Mas acredito que uma pessoa normal, que acredita na segurança das instituições, possa ter esta liberdade, deixar o gabinete aberto, sendo certo que é um espaço restrito e é um espaço que tem câmaras de vigilância noutro lugar e é um espaço de acesso restrito a isto. São dois pontos diferentes e, portanto, este vídeo, este conjunto de imagens associados chegaram-nos logo bem cedo pela manhã. Nós não os divulgámos nem publicámos, nem noticiámos logo, precisamente para aferir a autenticidade, a existência de queixa, tudo mais. Sim. E foi quando a Polícia Judiciária já estava de manhã no Parlamento, portanto, quando tinha sido feito um alerta e as próprias autoridades de segurança do Parlamento tinham chamado a unidade antibanditismo da PJ, que estava no local, aí sim noticiámos, e até porque André Ventura, ele próprio publicou este vídeo que nós temos agora no ar, na rede social X. Depois soube-se uma série de coisas a propósito deste vídeo. André Ventura fez uma declaração, supostamente André Ventura esteve ontem no gabinete até qualquer coisa como às 19 horas e hoje por volta das 7 da manhã há um primeiro deputado do Chega que aparece nestas instalações, Francisco Gomes, que é um deputado da Madeira, porque embora o Parlamento esteja no que comumente se chama de férias, é um órgão de soberania e, portanto, não há trabalhos parlamentares, mas os deputados, os grupos parlamentares, podem continuar livremente o seu trabalho. Não há reuniões de comissões, não há plenários e tudo mais, mas nada impede, naturalmente, um eleito de continuar a trabalhar. E depois, a partir daí, há uma denúncia supostamente feita, ou quem terá visto isto terá sido uma mulher da limpeza, uma senhora das limpezas do Parlamento. Eu diria que aí entramos um bocadinho numa zona cinzenta. Agora, antes de ir à parte da especulação, que eu acho interessante também, eu concordo com o Bacelar Gouveia quando ele fala na enorme gravidade daquilo que nós estamos a assistir. E eu acho que a enorme gravidade é conclua-se o que se concluir. Eu estava precisamente a concordar com o Bacelar Gouveia, no sentido em que eu parece-me que este caso é extraordinariamente grave. Isto acontece na casa da democracia e é grave, seja qualquer que seja a perspectiva pela qual nós nos coloquemos. Isto é, ou o gabinete de trabalho do líder do maior partido da oposição foi vandalizado, assaltado, completamente devassado, o que é de uma gravidade enorme do ponto de vista democrático. Eu trabalhei no Parlamento 10 anos e não me lembro de nada sequer parecido com isto. Ou, e nós sabemos hoje em dia como funciona até
a disseminação de informação, muitas vezes não inteiramente verdadeira, pela internet, mesmo que nós nos coloquemos num plano mais cético, Sim. se vier a apurar que houve aqui qualquer espécie de maquinação, de fabricação, de encenação, se quiseres, seria igualmente grave desse ponto de vista. Quer dizer, eu acho que de qualquer dos casos convém esclarecer-se até à última gota. Agora, há duas informações que eu acho relevantes de dar aos nossos espectadores antes de alargarmos o painel, se me permites. O Observador acaba de publicar uma notícia muito relevante também sobre este caso, dizendo que ainda no final da semana passada o Parlamento publicou um conjunto de regras internamente para reforçar a segurança precisamente no verão. Não há trabalhos parlamentares, há menos gente a circular no Palácio e precisamente para evitar aquilo que o Bacelar Gouveia dizia, de portas abertas, etc., dizia gabinetes com as portas fechadas. Está lá escrito preto no branco. Isto foi... Fechadas ou trancadas? Fechadas ou trancadas, sim. À chave, fechadas à chave, sim. E depois, há algumas perplexidades que eu acho que eu percebo que muitas pessoas levantem. André Ventura falou nesta declaração em público, ali nos Passos Perdidos, de uma pen que teria sido furtada e de documentos relacionados com uma comissão de inquérito que ainda nem sequer existe. Por acaso, é só o grande cavalo de batalha político dele nesta altura. Ora, de acordo com as informações que nós temos e que divulgamos, essas informações, isto é, que o tal furto da tal pen, não foi partilhado com a Polícia Judiciária. Depois, eu não quero ser especialista em crime nem nada do género, mas este vídeo, há uma série, nomeadamente uma moldura com uma Nossa Senhora que está no chão com um crucifixo em cima, a mim parece-me um pouco bizarro, mas eu não quero sequer fazer conspiração, acho objetivamente aquilo bizarro. E o terceiro facto que parece bizarro é que o gabinete é deixado aberto por André Ventura às 7 da tarde e a primeira ou das primeiras pessoas que o encontra é precisamente um deputado que vai às 7 da manhã ao Parlamento, quando não há trabalhos parlamentares, embora eu chegue a lei que o deputado está sempre lá a essa altura, gravar na sala contígua a esta um vídeo para a rede social TikTok. Bacelar Gouveia, estava a tentar acrescentar alguma coisa, não percebemos bem o que disse. Sim, a questão é a seguinte, é que não podemos ser ingênuos e pensar que a pessoa que fez isto entrou legalmente no Parlamento, como é óbvio. Digamos, a hipótese mais provável é de alguém que entrou, mas que obviamente não se deixou filmar pelas câmaras de vigilância e, por outro lado, conseguiu digamos, saltar ou ludibriar qualquer mecanismo de segurança entrado do Parlamento. Portanto, quem faz uma coisa destas faz sempre bem feita e, obviamente, nunca se vai deixar apanhar nesse tipo de coisa. Portanto, a ideia de que, digamos, está tudo controlado e, portanto, na prática, agora essa é uma das teorias que só pode ser o deputado do Chega, é uma teoria que está por provar. Aliás, este deputado, segundo se percebe, ele só vai lá já depois do alerta ter sido dado pelas senhoras da limpeza, segundo eu percebi, embora eu não faça parte da investigação. Portanto, ele aparece já depois disso. Quem deu o alerta foram as senhoras da limpeza. E ele não foi propriamente ao gabinete. Terá ido fazer esse TikTok, esse vídeo, julgo que noutro gabinete, talvez o dele. Eu não conheço bem esse espaço em particular. Mas, portanto, obviamente, quem fez isto... Eram as antigas salas do CDS. Não se ia deixar de submeter a esse tipo de... Digamos, não ia ser apanhado dessa forma assim tão simples. E, por outro lado, já agora, essa hipótese que está a ser aventada, de que poderá ser o próprio Chega a encenar, é uma hipótese bastante estranha, porque a pessoa seria logo apanhada, não é? Quer dizer, seria uma coisa demasiado óbvia, a meu ver. Vamos ter de aguardar pelo desfecho da investigação. Muito obrigado.